Olá pessoal, tudo bem? Dr. Walter Filho aqui, médico neurologista. Esse vídeo de hoje é para você que já assistiu, o primeiro vídeo a respeito de quais são as possíveis causas da sua dor de cabeça. Se você caiu de paraquedas aqui também, continua aqui que essas informações vão ser interessantes para você também, tá bom? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a enxaqueca, que, como eu falei, se você assistiu o outro vídeo, você vai saber que ela é a dor de cabeça mais comum, no consultório do neurologista, no serviço de emergência, enfim. Provavelmente, se você tem dor de cabeça aí com frequência, mais provável é que você tenha enxaqueca, tá? Então, eu vou falar aqui algumas informações a respeito do diagnóstico da enxaqueca. A enxaqueca, tá? Ela é uma condição cujo diagnóstico é clínico, tá? O que significa isso, Dr. Walter? É que não é necessário exames complementares para poder você chegar ao diagnóstico de enxaqueca. Por exemplo, não precisa, para chegar ao diagnóstico de enxaqueca, tomografia da cabeça. Não precisa, para chegar ao diagnóstico de enxaqueca, ressonância da cabeça. Não precisa exame de sangue, não precisa nada disso. Pelos sintomas do paciente, pelas características dos sintomas do paciente, a gente consegue determinar se o paciente tem ou não enxaqueca. Como é que a gente faz isso? Existem 4 características da dor, tá certo? E 2 sintomas associados que falam a favor de que aquela dor de cabeça que você está sentindo é uma enxaqueca. A primeira característica da dor é a intensidade dela. Se você tem uma dor de cabeça moderada a intensa, isso fala a favor de ser uma dor de cabeça do tipo enxaqueca. Dr. Walter, como é que a gente sabe se a dor de cabeça é leve, moderada, grave, enfim? O principal critério, na verdade, sim, um dos critérios, existem outros critérios que você pode utilizar, mas assim, um dos critérios que a gente pode utilizar, tá certo? Que eu costumo utilizar no meu consultório, é o seguinte: se aquela dor de cabeça ela tem impacto nas atividades do paciente. Como assim, Dr. Walter? Se quando você tem dor de cabeça, você costuma ter que desmarcar os seus compromissos, não consegue ir trabalhar, não consegue ir para a faculdade, não consegue ir para a escola, provavelmente a sua dor de cabeça é intensa. Se você consegue com grave dificuldade, mas consegue realizar as atividades, ela é considerada como moderada. Você vai para o trabalho, mas vai se arrastando. Dr. Walter, eu fui para o trabalho hoje, mas assim, não deu, meu chefe disse para eu voltar para casa porque não estava dando certo, não estava conseguindo me concentrar na aula porque, enfim, foi arrastado mesmo, Então essa é a dor de cabeça do tipo moderado. E a dor de cabeça leve é aquela que assim, você tem ali, o incômodo, você tem a dor, mas aquilo ali não impede você, não, doutor, tá incomodando, mas eu tô conseguindo levar aqui minha vida, eu tô conseguindo estudar, conseguir ir pro trabalho, conseguir fazer minhas coisas tranquilamente. Então, essa é a classificação, leve, moderada a grave. Então, se for moderada ou grave, isso daí é uma característica que fala a favor de ser enxaqueca. Segunda característica da dor, se a dor ela é unilateral ou não. O que é unilateral, Dr. Walter? Se a dor dói mais de um lado do que do outro. Entenda, a dor de cabeça pode doer dos dois lados, mas se ela dói mais de um lado do que do outro, ela é considerada unilateral. Segunda explicação, tá? A dor de cabeça do tipo enxaqueca, tá certo? Ela é unilateral, tá certo? Ela é comumente unilateral, tá? E essa dor de cabeça, ela pode alternar os lados. Como assim, Dr. Walter? Pode ser que você tenha uma crise de dor de cabeça que na segunda-feira dói mais do lado direito do que do esquerdo. E na quarta-feira dói mais do lado esquerdo do que do direito. Isso não significa que a dor de cabeça é bilateral. Quando eu digo unilateral no momento da dor, a sua dor de cabeça dói mais de um lado do que do outro. Se isso acontece, isso é uma característica que é mais comumente encontrada na enxaqueca. Terceira característica, qual é a qualidade da dor?
Como assim, Dr. Walter? O que é qualidade? A dor de cabeça parece com o quê? Parece um choque? Parece que está queimando? Parece que está latejando, pulsando? A dor de cabeça do tipo enxaqueca, ela é pulsátil, ou seja, parece que está fazendo esse movimento aqui na cabeça, ó, latejando, pulsando. Então, dor de cabeça que tem essa característica é um ponto positivo para ser enxaqueca. Quarta característica: se a dor de cabeça piora com o esforço. Como assim, Dr. Walter? O esforço não precisa ser intenso, tá? Então, assim, minha dor de cabeça piora quando eu vou pro CrossFit, quando eu estou fazendo musculação, quando eu corro uma maratona. Não é desse esforço que eu estou falando. Se piora com abaixar a cabeça, se piora quando você pega um peso, não necessariamente um peso muito grande, se piora quando você sobe um lance de escadas, enfim. Se a sua dor de cabeça piora com esforço, isso leva a crer que isso daí é uma enxaqueca. Então, 4 características da dor. Agora, os 2 sintomas associados. Se o paciente tem náuseas ou vômitos quando tem dor de cabeça, isso leva a crer que aquela dor de cabeça é enxaqueca. Às vezes eu tenho, às vezes não. Considera como se tivesse? Sim, considera como se tivesse. Então, assim, não precisa ser em toda crise de enxaqueca que você tenha náuseas e vômitos. Se em algumas ocasiões você tem náuseas ou vômitos, isso é um ponto positivo para que a sua dor de cabeça seja enxaqueca. Segundo sintoma associado: foto e fonofobia. O que é foto e fonofobia, Dr. Walter? Foto e fonofobia são aversões, são incômodos, tá certo? Contra a luz, no caso da fotofobia, e contra o barulho, o som, que é a fonofobia. Se a sua dor de cabeça piora, você tem essa sensação de que piora quando você vai para um ambiente mais iluminado, ou então, se você tem a sensação de que a dor de cabeça piora quando você vai para um ambiente que tenha mais barulho, tá certo? Se o barulho incomoda, se a luz incomoda, isso é chamado de foto e fonofobia, e isso é um ponto positivo para ser enxaqueca. A gente considera que o paciente tem uma enxaqueca provável, tá certo? Se ele tem das 4 características de dor, se ele tem 2 características e um sintoma associado. Como assim, Dr. Walter? Se, por exemplo, a sua dor de cabeça é forte e é latejante, pulsátil, e você tem, em algumas ocasiões, náuseas ou vômitos, você tem uma enxaqueca provável, ou seja, provavelmente você tem enxaqueca. Então, assim, veja que o diagnóstico é clínico. Em nenhum momento eu falei assim, se você tiver isso, você tem que fazer tomografia. Não. Se você tem essas características, tá certo? Mais provável é que você tenha enxaqueca. Então, veja que o diagnóstico, ele depende muito da percepção do paciente. Por isso que é importante vocês terem essa informação, porque vocês vão conseguir, a partir de agora, perceberem, na dor de cabeça de vocês se elas têm essas características. Ok, Dr. Walter, vi aqui o vídeo, eu acho que realmente é mais provável que eu tenha enxaqueca. E aí, o que é que eu faço? Isso aí é o tema do nosso próximo vídeo.